nossos impulsos, nossos desejos, o que nos move, o que nos faz correr atrás das coisas. Como tomar isso? Freud parte da experiência dele, que é a nossa, psicanalistas, que é encontrar gente que fala do que nos move, e a gente tem os sentimentos que são uma miríade de desejos contraditórios, e Freud faz esse jogo inaugurando a psicanálise. Não são essas pessoas atormentadas, essas pessoas que qualquer carteira assinada resolveria o problema delas, os que são os neuróticos, os normóticos, não são essas pessoas que têm essas coisas tão complicadas, essa miríade de desejos. Não. Eles mostram mais claramente que todos temos assim. Só que, em geral, o que nós fazemos é montar o nosso iceberg e só olhar para a parte de cima e dizer, isso sou eu, e se identificar com o que você é. E você tem que sentir o que você sente sempre, saber o que você sente sempre, e quando deseja, vai, porque é o seu. Pois é, a ideia de Freud é que a gente sempre pode fazer isso, mas sempre volta e meia vem outras coisas, e a gente precisa estar numa espécie de negação contínua para não ter dúvidas. Então a inversão é essa. A certeza do desejo se conquista, mas a certeza do desejo não é a base. Ou então sim, mas é a certeza de um desejo, depois de outro, depois de outro. E aí ele vai propor toda uma teoria sobre o que é o nosso desejo. O nosso desejo não é um, ele é um plural. É de parte da ideia de que na base somos plurais. Uma criança é, como ele chama, polimorfa. Ela pode desejar de muitas maneiras, dependendo de quem a tome como objeto, e por isso tantas violências e tantos absurdos criminosos com relação às crianças. Mas não importa aqui, o que importa aqui é marcar que o desejo ele é plural. Então, toda uma teoria para falar desses desejos e pensar como é que a gente reorganiza nosso mundo desejante. E para começar, Freud precisa decompor. Não só decompor em vários desejos, mas ele abre o seu grande trabalho, onde ele inaugura esse jeito de pensar, essa inversão, né? Os neuróticos são os normais, os não os normais têm que se curar da neurose. Os neuróticos nos ensinam sobre a normalidade, como ela é uma coisa bem confusa e como é possível reorganizá-la, desde que a gente traga à tona alguns desejos escondidos. Então ele abre seu ensaio dizendo, seu maior ensaio dizendo, vamos decompor para começar? Uma coisa é o objeto, outra coisa é o impulso. Ele fala alvo ou atração, mas a ideia é essa. Para que haja um impulso, para que você vá em direção a alguma coisa, eu não tenho só uma coisa, eu tenho pelo menos duas. Eu tenho alguma coisa que me atrai, um objeto, mas eu tenho uma atração que não tem direcionamento para esse objeto. Eu tenho só uma necessidade de, sem orientação. Se não houver uma solda, como ele diz, entre esse desejo solto, desejo intransitivo, desejo puro desejo e o objeto, eu não tenho uma vontade constituída. Eu não tenho um impulso constituído, que vamos traduzir mais corretamente por pulsão, que é uma palavra estranha, mas que fala um pouco mais forte da ideia de um impulso. O impulso é muito fraco, né? Deu e foi. Uma vontade é muito consciente. A pulsão é mais ou menos isso. Mas, por enquanto, aqui eu vou ficar com o impulso, que é o mais fácil, mais claro também. Então, um impulso nosso, em direção ao objeto, esconde que, as termos de som do Freud, nosso impulso não se deve apenas ao charme do objeto. Ele se deve ao fato que a gente precisa alcançar alguma coisa. Então, a pressão, primeiro, e o objeto lá. Isso é uma desnaturalização quase completa dos nossos desejos. Na prática é a mesma coisa. Estamos vendo alguém que precisa de alguma coisa, corre atrás, quer, e tem dúvidas. Isso pode ser lido de muitas maneiras. Uma é uma maneira naturalista, dizer que isso está com ele nasceu assim. Ele nasceu com o objeto programado. A programação dele, biológica, por exemplo, genética, faz com que, quando passar o objeto na sua frente, o impulso para o objeto vem. Só precisa do objeto. E se faltar o objeto, ele vai ter que sonhar, pensar nesse objeto, mas ele precisa realizar um desejo que está programado antes dele nascer. Fala de desnaturaliza. Isso, aliás, que eu acabei de apresentar, é mais ou menos o que a gente chamaria da teoria do instinto. A base da teoria do instinto é essa crença de que
Uma coisa é feita para outra e essa outra é feita para uma. Quando aparecer o meu objeto, eu desejo. Quando não aparecer o meu objeto, eu não desejo. Essa mesma coisa que está na base do true love. O amor verdadeiro é esse. Eu vou encontrar um dia minha cara metade. Quando eu encontrar, eu vou saber que é ela. Todo o meu ser foi feito para ela. Então é uma teoria complementar entre o sujeito e o objeto, naturalista, porque pensa que isso é antes mesmo da história da vida, e finalista, porque vai chegar lá, quando eu me satisfizer, acabou, e eu vou ter que ou morrer, ou então refazer o mesmo gesto eternamente. Essa é a teoria do instinto. Claro que não é assim que a teoria do instinto se apresenta, ela se apresenta de variadas formas, muito mais sofisticadas. Esse é, digamos, o pensamento que está na base do que a gente chama hoje de instinto. Vocês sabem que para Darwin, instinto não é uma coisa nesse sentido. Eu estou falando do senso comum. Na etologia, na teoria do comportamento, o instinto é outra coisa. Sabe? É uma coisa que é uma programação que se instaura meio aleatoriamente porque remete a um sucesso adaptativo. Então, se alguma aranha nascer sabendo fazer teia numa certa região, ela vai sobreviver. Se ela nascer sabendo atacar e pular e ser armadeira, ela vai sobreviver. Claro que ela pode aprender muita coisa, mas a programação de base já estaria lá. Isso é o instinto. Só que a gente vai deturpando, colocando o nosso romantismo, né, e vai dizendo que a aranha nasce para fazer teia. O desejo dela é fazer teia, etc. A gente vai falar de instinto materno, instinto de sobrevivência, instinto, sei lá, gregário, que vai criar então o subinstinto de ciúme. Tudo isso funciona num certo nicho de pensamento. A ideia do Freud é nossos desejos são muito contraditórios para a gente pensar que a gente tem uma direção, uma programação de base. Então vamos pensar que não tem? E é claro que eu estou afirmando aqui que a teoria da pulsão, que eu estou tentando trazer, eu não estou dizendo que essa é a verdade sobre o homem. São duas verdades, a teoria do instinto e a teoria do impulso, tal como Freud entende. São duas maneiras de descrever o mesmo objeto, que é o comportamento que a gente vê. A vida humana, as experiências que a gente conhece. Essa do Freud, ela tem suas vantagens filosóficas, a gente pode discutir, ela tem parentescos filosóficos, mas ela é feita não para isso. Ela é feita porque ele estava vendo alguma coisa acontecer na clínica dele, e em vez de dizer isso é uma aberração, eu vou corrigir a partir da minha teoria de base, ele diz eu vou fazer minha teoria com relação a isso. Digamos que isso seja a base. Essa é a minha população, eu vou tratar assim. Isso faz uma inversão fundamental que é nessa coisa desconjuntada que nascemos. É a melhor teoria para trabalhar com esses pacientes. Aí, segunda inversão, não é para trabalhar com estes pacientes. É para trabalhar com pacientes sem normatizá-los de saída. A teoria do instinto ela é normativa. Se o meu objeto é esse, para um homem ou uma mulher, qualquer outra coisa eu posso negociar, dizer, claro, eu sou aberto, mas vai ser sempre um desvio. Se eu digo que não há programação de base, então eu, no lugar do analista, vou ver como essa programação se instituiu. E vou supor que há jogo de manobra, porque se isso se instituiu, pode se destituir. Quando é instinto, se a coisa é natural e a coisa é programada geneticamente, bem mais difícil. Então, quem está norteado pela teoria das pulsões freudianas tende a ser menos normativo do que quem está norteado por uma teoria do instinto, especialmente se for uma teoria do instinto desse tipo finalista, romantizada, de cunho quase místico, ou digamos mais religioso. Deus fez assim, então é assim que tem que ser. A gente sabe muito bem como a teoria dos instintos pode ser usada, assim, deturpada, pelo pensamento, digamos, fanático ou de um religioso fundamentalista. A do Freud parte de um corte. Uma coisa é o objeto, outra coisa é o impulso. Eu nasço com o impulso, mas eu não nasço com o objeto. E não adianta aparecer o objeto que for que eu não vou correr atrás. Eu vou correr atrás se houver uma experiência de satisfação que vai soldar um objeto no meu impulso. E quem promove essa experiência de satisfação é o meio, é a mãe, no sentido mais geral. E as experiências de satisfação são múltiplas, são enormes, porque tudo acontece. Numa mamada tem a experiência de satisfação, que é um calor na boca, que a mãe marca, porque é daqui que vai entrar o leite. O cálido entrar do leite na garganta, como Freud fala nos 3 ensaios. O objeto leite, o seio, o colinho, a voz da mãe. Tudo isso compõe um complexo de representações que vão ser marcados quando eu tiver essa experiência, a primeira experiência de satisfação. E essa primeira experiência não tem nada fome com vontade de comer.
é uma criança em estado de necessidade desorganizado, aqui a mãe, por tentativa e erro, vai encostar o seio na boca até que em algum momento haja a satisfação. É ela que define que o seio é bom para essa criança, não é? Essa criança vai em busca do seio. Quando a gente pensa assim, para um pouco e observa, a gente vê como é que a gente pode acreditar nessa pastoral, como diz Lacan, dessa ideia das teorias da complementaridade instintual. A gente só de olhar uma amamentação, uma mãe querendo amamentar, e a gente vê o quanto ela apanha para fazer a criança que apanha também, que maltrata, que alguma coisa aconteça, que essa solda, esse milagre aconteça. Então, quando se monta um impulso, quando ele se repete na próxima vez, aí sim, o milagre já está feito. A criança vai chorar e vai querer o peito. Mas as primeiras vezes, muito tentativa e erro. E a gente quase que apaga isso, porque a gente quer tanto acreditar que é feito, a mãe é feita para a criança é feita para a mãe. E a gente apaga, inclusive, e exige tanto que as mães apaguem que elas sofrem. Porque elas estão lá apanhando para dar de mamar e se achando péssimas mães porque não são aquela coisa linda. Algumas ficam mais tranquilas, mas a teoria das pulsões é feita para isso. Para a gente entrar naquele espaço e dizer, podia ser assim, podia ser assado, muito jogo é possível, não precisa ter a avenida principal para definir como é que tem que ser aquela relação. E a pulsão, então, ela se constrói. Uma pulsão, um desejo, uma vontade, vai precisar passar por uma experiência de satisfação, por um ponto onde no corpo vai acontecer essa erotização do lugar de onde vai sair o desejo, da localização desse desejo, o objeto para onde esse desejo se corre atrás, e tudo isso amarrado pela satisfação. Então, 4 elementos vai ser preciso. Tem que ter uma pressão, que é essa necessidade sem forma, tem que ter o objeto, tem que ter a experiência de satisfação e ela acontecendo localizadamente num ponto do corpo, que também vai ser localizado. A mãe vai erotizar a boca, como eu te disse. E nesse ponto, com os 4 juntos, é que a gente tem fixado alguma facilitação que fará com que depois, no segundo tempo, quando aparecer de novo a necessidade, agora sim, biológica, ela agora vai aparecer para a criança aquele seio, aquela lembrança, e aí ele pode correr atrás. Essa é a pulsão freudiana, ou a leitura freudiana para os nossos impulsos.